Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa noite, povo de Deus. Eu tenho hoje uma grande notícia a dar a cada um de vocês. Vocês querem receber a boa nova? Nós não estamos órfãos. Jesus disse: eu irei, porém enviarei o meu Espírito Santo. Enviarei a cada um de vós o Paráclito, aquele que estará ao seu lado para te defender. Não vos deixarei órfão, nem um dia. Essa é a promessa que Jesus fez quando estava subindo ao Pai. No momento da tristeza, ele disse que não nos abandonaria, que era necessário que ele fosse, porém ele enviaria um defensor, um Paráclito, aquele que estaria aos nossos lados todos os dias para nos defender. Amém? Quem trouxe a Bíblia, então, pega lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos dos Apóstolos 2, versículos de 1 ao 13. Amém? Vinda do Espírito Santo. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído como se soprasse um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceu-lhes então uma espécie de línguas de fogo que repartiam e repousavam sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Achavam-se então em Jerusalém judeus piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. Ouvindo aqueles ruídos, reuniram-se muita gente e maravilhava-se de cada um os ouvia falar na sua própria língua. Profundamente impressionado, manifestavam a sua admiração. Não são porventura galileus todos esses que falam? Como então todos nós ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Partos, medos, elamitas, ou os que habitavam na Mesopotâmia, na Judéia, na Capadócia, o Ponto da Ásia, a Frígia, a Panfilha, o Egito e as províncias da Líbia, próximo de Cirene. Peregrinos romanos, judeus ou prosélitos, crentes ou árabes, ouvimos-los publicar em nossas línguas as maravilhas de Deus. Estavam, pois, todos atônitos e, sem saber o que pensar, perguntaram uns aos outros: que significam essas coisas? Outros, porém, escarnecendo, diziam: estão embriagados do vinho doce. Palavra do Senhor. Veja bem, meus irmãos, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Mas de que lugar é esse então que está falando aqui? Diziam que em Jerusalém estavam todos reunidos no mesmo lugar. Vamos entender primeiro o que é Pentecostes, né? A palavra Pentecostes em grego quer dizer 50 dias após a Páscoa, 50º dia. Então, era a festa de ação de graças das colheitas. Passava-se a Páscoa, reuniam-se todos os agricultores das redondezas e levavam então em Jerusalém as suas ofertas, o primeiro fruto da colheita. Naquele tempo, uva, mel, essas coisas. Vamos trazer para a nossa realidade de hoje. É como se todos os agricultores se reunissem e levassem a um local determinado
os primeiros frutos das colheitas, primeiro saco de soja, o primeiro saco de trigo, todos levavam em ação de graça, em gratidão a Deus. Então, todos os anos se repetiam essa festa, 50 dias após a Páscoa. Levavam-se os primeiros frutos das suas colheitas para agradecer a Deus. Os judeus ainda fazem isso até nos dias de hoje, né? A gente, quando assiste alguns filmes, a gente vê a festa da ação de graças, o dia de ação de graças. Então, 50 dias após a Páscoa era o dia da ação de graças. Cada um deles levava o melhor que tinha colhido. E imagina, quem já morou na roça, quem foi agricultor, sabe que alegria que é o fruto da sua colheita. Como são agradecidos quando colhe, quando vê que deu uma colheita farta, né? Eu me lembro até hoje, quando meu pai preparava a terra para plantar, o dia que chovia, ele ia lá na roça, cavucava com os dedos, para ver se os grãozinhos estavam brotando, né? Depois, quando colhia, a gratidão, que bom que deu, né? Que maravilha, correu tudo bem, às vezes não tinha corrido tudo bem, mas sempre também agradecidos a Deus, porque Deus tinha dado o fruto da terra, do trabalho, do suor. Então, os judeus se encontravam todos em Jerusalém. Eu imagino Jerusalém, né, uma cidade pequena. Aqui diz que tinha gente de todas as redondezas, de todas as nações, tinham ido levados. Se a gente ler um pouquinho mais, a gente vai descobrir que ali tinha 3.000 pessoas, 3.000 homens, então provavelmente tinha 5, 6.000 pessoas, porque não contava as mulheres nem as crianças na época, mas todos eles iam para a festa de ação de graças. Agora imagina, um local com 3.000 pessoas reunidos, aonde não tinha microfone para a voz chegar até todos. Lá já se encontravam reunidos os discípulos, os apóstolos, eles já estavam rezando e agradecendo a Deus também pelos frutos de suas colheitas. De repente, aquela multidão reunida escuta um vento muito forte, olha para o céu, vê línguas de fogo se aproximando. Imagina o espanto de cada um deles. E os apóstolos começam a rezar ainda com muito mais fervor. Tanto é que a oração deles vai tocando no coração do outro, e o outro vai rezando, e vão rezando, e vão rezando, e cada vez mais forte é a oração de cada um deles. De repente, aquele povo, que cada um falava da sua língua, começa a entender o que o outro está falando. Mas de que linguagem é essa? Então, será que está nos contando aqui? Era a linguagem do amor, era a gratidão a Deus. Cada um deles louvavam a Deus na sua língua, mas o irmão que estava ao lado percebia a oração do outro e se contagiava com aquela oração e também começava a agradecer a Deus. É como se aqui eu começasse assim, eu vou começar e vocês vão seguindo. Senhor Jesus, eu quero te louvar, te agradecer pela noite de hoje, pelo frio, Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor. Agradecer a Deus pelo dia que eu tive hoje, pela nossa vida. É como se cada um fosse dizendo: eu te louvo, Senhor, porque esse ano o Senhor foi providente com a minha colheita. Muito obrigado, Senhor, por esse cacho de uva que é lindo, maravilhoso. E o outro foi dizendo: bendito seja, Senhor Jesus, pelos favos de mel que eu te apresento. Muito obrigado, Senhor Jesus, porque a plantação da minha soja esse ano foi abençoada. Eu te glorifico, Senhor. E essa oração começou a contagiar o outro, que os da frente rezavam e os outros iam ouvindo, uns até imitando, o outro louvando a Deus. Aqui diz assim que existia gente de todas as espécies, de todas as nações. Então aqui também tinha aqueles que devolviam-se o fruto do seu trabalho, não por amor, mas porque era de costume da época, porque o outro fazia, como nos dias de hoje. O nosso fruto do nosso trabalho que nós devolvemos é o nosso dízimo, não é? A nossa colheita, todos os dias do nosso pagamento, é uma colheita farta. Eu sempre falo, eu agradeço a Deus, eu bendigo a Deus pelo meu salário. É a minha colheita do mês.
onde deu tudo certo, onde não gastei com remédio, ou se gastei, Deus proveu do outro lado. Não é assim que a gente faz? É a nossa gratidão a Deus quando nós apresentamos a Deus os nossos dízimos. Era isso que estava acontecendo lá em Pentecostes. Os agricultores estavam devolvendo o fruto da sua terra, a primícia, a primeira colheita. Eu sempre comento e falo assim: não existe coisa mais abençoada do que nós podermos comer fruto do nosso próprio trabalho, não é mesmo? Quem trabalha sabe como que é bom no dia do nosso pagamento. Se tem coisa que me entristece é quando eu ouço a pessoa reclamar do salário. Eu nunca reclamei do meu salário. E Deus sempre proveu tudo aquilo que eu precisava, mas não aquilo que eu queria, aquilo que eu precisava, o necessário. Eu me lembro quando eu entrei para trabalhar na prefeitura há 14 anos atrás, eu entrei dia 19 de fevereiro. O mês, então, para mim começou dia 19 até o dia 28, no caso, dia 1º, deu 10 dias trabalhado. Meu Deus, como que foi bom aquele salário que eu peguei. 10 dias trabalhado, imagina, 10 dias trabalhado era pouco, né? Era exatamente o dinheiro necessário para pagar uma prestação na loja que a gente tinha comprado material para construção. E eu glorifiquei tanto a Deus por aquilo, porque nós não ia ter de onde tirar se não fosse daquele meu trabalho. E todas as vezes que eu pego meu salário, eu lembro daquele primeiro salário. E eu glorifico a Deus, que Ele proveu o necessário e prova todos os meses o necessário. O que eu peço? Não, porque de repente o que eu estou pedindo de uma maneira errada. Mas aquilo que eu preciso, aquilo que nós precisamos. E daí é por isso que eu falo, muito me entristece quando eu ouço pessoas reclamar do fruto do seu trabalho, o seu salário. Que porcaria, que mixaria, não vai dar nem para pagar a conta do mês. Gente, isso não é agradecer a Deus. Já pensou se o agricultor começasse a murmurar, não vou plantar mais? O que seria de nós, né? Já pensou naquele dia, na de ação de graças, as pessoas fossem lá cabisbaixo, triste, a minha colheita foi ruim, não choveu no tempo certo, não deu sol na hora certa, que triste. Imagina se isso agrada o coração de Deus. Da mesma forma, conosco, nós temos que todos os dias fazer um Pentecostes em nossas vidas, agradecer a Deus, ter um coração agradecido pelo fruto do nosso trabalho. Pouco, de repente, mas com Deus se torna abençoado e provê todas as nossas necessidades. Todas as nossas necessidades. Era aquilo que estava acontecendo naquela noite de Pentecostes. Reuniram para louvar a Deus, não reuniram para murmurar. Só que quando eles começaram a louvar a Deus de uma forma exagerada, porque de repente o Espírito Santo de Deus, a promessa, tomou naquele local e formou aquele povo de uma maneira tão agradecida, que todos eles conseguiam perceber que ali o Espírito Santo de Deus estava derramando em abundância, que nada mais é do que Deus se tornar conosco, ver a nossa fragilidade, a nossa miséria e se derramar de amor pela humanidade. É isso que o Espírito Santo de Deus faz em nossa vida. Olha a nossa miséria e se derrama de amor por cada um de nós. E cada um daqueles começaram a louvar a Deus, começaram a agradecer a Deus por tudo que tinha acontecido. Aqueles mais que estavam lá atrás falaram assim: imagina, mas eles não são da nação da Panfília, não são gregos, não são... Como que nós conseguimos entender? Os outros falaram: estão embriagados do vinho doce, estão todos bêbados. Porque, vou explicar também o que é embriagado do vinho doce. Antes também, eles costumavam fazer a festa do vinho, a gratidão a Deus também pelo vinho, onde todos bebiam à vontade, certamente ficavam bêbados, né? E então aqueles judeus falaram assim: mas olha, estão todos embriagados do vinho doce. Aonde depois nós vamos ver que Pedro fala assim: como pode essa gente estar embriagado do vinho doce, se ainda não é a terceira hora, que seria 9 horas mais ou menos da manhã? Como que alguém vai levantar já bêbado? Impossível.
e nem é a festa do vinho doce. Nós nem estamos aqui ofertando uva. Veja só o que Pedro fala aqui, ó. Pedro, então, pondo-se de pé, em companhia dos 11, com voz forte lhe disse: homens da Judeia, e vós todos que habitais em Jerusalém, seja vós isto conhecido, e prestai atenção às minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como pensais, visto não ser ainda a hora terceira do dia? Isso quer dizer, não era nem 9 horas da manhã. Como que alguém pode estar tão embriagado desse jeito, né? Mas cumpre-se o que foi dito pelo profeta Joel: acontecerá nos últimos dias, em que Deus fala: derramarei do meu espírito sobre todo ser vivo, profetizarão os vossos filhos e vossas filhas, os vossos jovens terão visão. Então Pedro fala: vocês não percebem que aqui está acontecendo a profecia de Joel? Que Joel lá no Monte Sinai diz que iria chegar dia em que todos falariam a mesma língua, em que todos profetizariam que Jesus Cristo é o Senhor das nossas vidas, que é Ele aquele que nos dá, é aquele que foi e que nos enviou, que era o Espírito Santo de Deus que estava tomando cada um daquele povo, que ninguém podia estar embriagado 9 horas da manhã. E Pedro, então, na efusão do Espírito Santo, onde ele faz aquele discurso, onde converte mais de 3.000 pessoas, pela ação do Espírito Santo de Deus.